Olá, meu nome é Nicolas Duprá, faço parte da Universidade Fevale e vou apresentar o projeto intitulado Sustentabilidade Social no Esporte, a evolução das salas inclusivas nos estádios brasileiros. Inicialmente, o futebol é entendido como uma parte importante da cultura brasileira e da nossa identidade nacional. A partir disso, em 1950, se viu um crescimento do número de torcedores de futebol no Brasil, o que levou à construção de grandes estádios, mas que não contavam com acessibilidade. Levou-se décadas para que começassem a se debater sobre acessibilidade nos estádios, somente a partir do Estatuto do Torcedor de 2003. Destinado no primeiro momento às pessoas que utilizavam cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida, mas se excluía outros tipos de deficiência, entre eles os torcedores com transtorno do espectro autista. O TEA, transtorno do espectro autista, é caracterizado como um distúrbio que altera as funções do neurodesenvolvimento, que pode interferir nas capacidades sociais, ou seja, de socializar com o ambiente e com os outros, e comunicacionais, de se comunicar com as pessoas. Elementos externos como ruídos, barulho, grande fluxo de pessoas e a própria arquitetura do ambiente pode levar a possíveis desorganizações sensoriais e ao sofrimento desses torcedores. Por isso, a partir de 1980, na Holanda, alguns pesquisadores muito preocupados criaram as salas multissensoriais ou salas inclusivas, como são conhecidas popularmente, que tinham como finalidade criar um espaço de resguardo sensorial onde os torcedores e as pessoas com autismo pudessem estar tendo garantido o seu direito sensorial e podendo conviver com as outras pessoas de forma autônoma. Essas salas se disseminaram no Brasil na última década, como a gente pode ver na foto superior, na sala multissensorial do aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, e na foto abaixo, no Parque Temático Infantil Turma da Mônica, do estado de São Paulo. O objetivo geral dessa pesquisa foi mapear as salas multissensoriais e torcidas autistas existentes que estavam vinculadas aos clubes e integrantes do Campeonato Brasileiro de 2023 na sua principal divisão, a Série A. Das justificativas, a primeira e mais interessante é que tanto no Brasil, na literatura brasileira, quanto na literatura estrangeira, nós não encontramos nenhuma pesquisa que abordasse as salas multissensoriais em estádios de futebol ou que abordassem as torcidas autistas no Brasil. Entretanto, nos últimos 5 anos, nós vimos um crescimento exponencial de construção dessas salas multissensoriais nos estádios brasileiros e também uma expansão da Fundação de Torcidas Autistas no Brasil. A metodologia se organizou como uma abordagem qualitativa exploratória, dividida em 3 etapas. A primeira, uma revisão bibliográfica, onde não encontramos muitas pesquisas. A segunda, a análise das redes sociais dessas torcidas e dos clubes para coletar informação. E o último, a análise documental de notícias vinculadas no noticiário nacional, vinculadas à temática. A primeira sala multissensorial ela surge em 2019 na Neoquímica Arena, estádio do Esporte Clube Corinthians Paulista, por uma pressão de pais e mães que tinham filhos com TEA e queriam levar os seus filhos nos estádios, mas não conseguiam. O barulho, entre outros elementos, como o grande fluxo de pessoas, levavam à desorganização desses torcedores. Então, eles reivindicaram um direito que tivesse um resguardo sensorial, que foi as salas sensoriais construídas na Neoquímica Arena com a adaptação de camarotes, como a gente vê na foto superior. Entretanto, essa movimentação se expandiu tanto que em 2021, esses torcedores presentes nas salas sensoriais da Neoquímica Arena fundam a primeira torcida organizada autista, a Alvinegros, a Autistas Alvinegros. Aqui é a nossa tabela, onde a gente pegou os 20 clubes da Série A e verificou quais têm salas sensoriais, trazendo as informações relativas à capacidade das salas. Como a gente pode ver, não existe uma padronização. Isso se dá por uma falta de legislação que obrigue a construção desses espaços. Entretanto, a gente marcou em amarelo que a partir do momento que enviamos essa pesquisa para o ENSUS,
3 clubes anunciaram a construção ou a inauguração de salas multissensoriais nos próximos meses, o que mostra que esse fenômeno social ainda está em construção e precisa de análise. Bom, um pouco sobre o padrão das salas multissensoriais, elas divergem muito na concepção arquitetônica, como a gente pode ver na foto superior da sala sensorial, camarote sensorial do Vasco da Gama, no estádio São Januário, e embaixo do Grêmio. O do Vasco, ele apresenta então uma espaçabilidade pequena, poucos elementos pedagógicos e nenhum conforto. Entretanto, na sala do Grêmio a gente já vê uma espaçabilidade maior, ambientes bem construídos, iluminação, o resguardo também sonoro com os vidros com isolação de ruído. E essa falta de padronização, ela se dá por conta da falta de legislação, por conta de uma lei que obrigue e padronize a construção dessas salas e traga uma sustentabilidade para esses projetos e que não fique relegado a se o clube quer ou não construir. Esses diferentes padrões, eles levam e aumentam o possível risco de hiperestimulação sensorial, que são as desorganizações sensoriais dos torcedores. Aqui a gente trouxe um pouco sobre as torcidas autistas. A gente verificou que dos 20 clubes, somente o Atlético Goianiense e o Vitória não possuem torcidas autistas, e o que nos mostra que é necessário e urgente pensar na padronização e na sustentabilidade e também na obrigatoriedade da construção dessas salas no Brasil. Outro momento interessante é verificar que os torcedores se organizam prioritariamente pelo Instagram e pelos grupos de WhatsApp. Ali a gente botou todas as torcidas que fornecem grupos de WhatsApp públicos para entrar e conhecer mais sobre o seu trabalho. E qual a relevância social da temática? Bom, nesse ano, no dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, diversas notícias foram vinculadas na mídia sobre a construção de salas sensoriais nos estádios e a falta delas. E na outra foto a gente pode ver a torcida organizada do Ceará abraçando a causa do autismo, onde tem uma faixa gigantesca que foi levantada num jogo que diz o autismo não se cura, se compreende. Ou seja, a gente vê que os próprios torcedores estão entendendo a importância desse assunto. E o impacto dessas pesquisas? A gente publicou recentemente um primeiro mapeamento, que é esse do Ensus e que vai sair, que ele mostra sobre a importância de entender essas torcidas, de entender esses espaços, de entender a dimensão e pensar na sua construção. A partir disso, várias notícias e vários convites na mídia aconteceram para que a gente falasse sobre essa movimentação. E na foto da direita, eu estou com Lindeberg Farias, que é da Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados, num evento científico onde a gente debateu sobre a obrigatoriedade e também a questão de padronização dessas salas, ou seja, o próprio legislativo brasileiro está interessado em pesquisas que abordem sobre essa temática. Das considerações finais, primeiro, a gente necessita de pesquisas interdisciplinares que avaliem a experiência do usuário e que construam um padrão para essas salas. O que é uma sala sensorial? O que é uma sala sensorial e o que ela precisa dentro dos estádios brasileiros? O segundo é a aprovação do projeto de lei 545 de 2023, que procura obrigar a construção desses espaços, regulamentando eles. O Brasil já é referência em número de salas sensoriais entre as 5 principais ligas do mundo. Nós somos o país com mais salas. E que essa temática está alinhada diretamente com as ODS da ONU, que é a redução de desigualdades, onde a gente oportuniza torcedores com deficiência, com distúrbio do neurodesenvolvimento, a estarem nos estádios brasileiros. As referências, os agradecimentos à CAPES, à Universidade Fevale e ao PROAP CAPES pelo patrocínio para ir até o evento, e aqui a minha assinatura eletrônica, meu e-mail, telefone e site, e ficamos inteiramente à disposição para discutir um tema
tão caro e relevante para a sociedade brasileira, para o público neurodivergente e para o futebol. Muito obrigado.